Olá, hoje falaremos rapidinho sobre análise estatística. Na verdade, a nossa análise dentro da disciplina, até pelo pouco tempo que nós temos na disciplina, ela não vai ser muito aprofundada. Na verdade, a gente passa para vocês o início dessas ferramentas, na verdade, mais estatísticas, que nós temos, e vocês dão continuidade depois. Futuramente podem se aprofundar, mas a base mínima é a que a gente pede então na nossa disciplina. Então, como é que é essa base? Então, para a gente fazer a análise dos dados, você vai ter que ter já tabulado os dados. Como é que se tabula então os dados? Você vai fazer uma contagem. Então, por exemplo, eu tenho lá, a primeira pergunta é sim e não. Então, eu vou marcar lá quantos sim eu vou contar lá no meu formulário. Se você já tem ou usa algum software ou algum app já que te dá isso pronto, ótimo, já está tabulado. Caso você não tenha, faça à mão, então você vai contar quantos sims e vai contar lá, 37, joia. E os não, então mais 37, ok. O mais 107, independente. Você vai considerar então a contagem disso. Então a primeira ação que você vai fazer é a seguinte. Então, o número total de respostas, e aí você vai fazer uma primeira análise, que é essa análise percentual. Quanto percentualmente respondeu sim e quanto não. E nas outras questões, com mais alternativas, a mesma situação. Você vai verificar como é que foi a distribuição percentual, então, dentro dessas respostas. Depois você vai fazer, então, uma análise com relação à média ponderada. Então nós temos um quadrinho, nós temos a planilha aí apresentada em sala de aula, dada um material para vocês, então vocês vão fazer essa análise de média ponderada, ou seja, qual foi a resposta que teve mais força aí, qual a tendência disso. Em segundo momento, nós temos aí, depois da média ponderada, nós temos uma variação dessa média, ou seja, o desvio padrão. E depois do desvio padrão, uma medida de dispersão, que é o coeficiente de dispersão, o coeficiente de variação desses dados, tá certo? Vamos voltar um pouquinho, dentro da planilha que vocês já tiveram acesso, ou podem ter acesso aí, como a gente vai falar para vocês posteriormente, ou no ambiente virtual, vocês podem baixar e vão verificar que a planilhinha já está pronta. Mas é importante que vocês entendam como é que foi feito nas fórmulas que foram feitas apresentadas em sala de aula. Então, uma vez que você entenda como funciona a fórmula, para passar para o Excel, isso é mais tranquilo. Obviamente, hoje nós temos softwares que já fazem isso para a gente, mas a maioria desses softwares é pago. E agora, nós aqui como disciplina do curso, então nós vamos agir ou vamos ter em cima daquilo que é possível para a gente. Então ainda não como principal ação nossa, mas como uma ferramenta para ajudar as ações do nosso curso, tá certo? Então dentro dessa planilha nós temos também a curva de Gauss. Então essa curva de Gauss ela vai mostrar então lá dentro da curva, ela vai mostrar então a média e o desvio padrão para mais e para menos dessa média ponderada, tá certo? Esse é o coeficiente de variação então que nós temos. Isso tudo é importante você entender, você vai achar os números, mas é importante no parecer individual por cada resposta desse questionário, é importante que você faça uma pequena descrição, uma pequeno parecer sobre a pergunta. Tá? Então, aproveite e faça um gráfico de barras e um de linha, que vai te mostrar então como é que faz essa curva de Gauss. Então, recapitulando, para a gente concluir, nós temos então, para cada pergunta, nós teremos então a tabulação, ou seja, quantas respostas cada alternativa da questão teve. Nós vamos ter depois também uma média ponderada, nós vamos ter uma variação, que é o desvio padrão, nós vamos ter um coeficiente de variação e nós também vamos ter então um percentual de quanto do total, quanto cada pergunta equivale do total, tá certo? Isso tudo são números, mas esses números têm que ser traduzidos nessa pequena parecer que você vai dar por cada pergunta, tá certo? Ao final, você vai dar um parecer geral de toda a pesquisa, tá certo? Então essa é uma etapa muito importante no nosso relatório, no nosso trabalho final, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.